Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Eu sou o professor Vitor Couto. Nós daremos início hoje à segunda aula da lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, Milagres de Jesus, utilizado pela ATSA Brasil, que é a Assembleia de Deus do Ministério de Santo Amaro. Esse nosso programa, esse nosso canal, com essa proposta de divulgar conteúdo exclusivo, aulas preparatórias para professores da EBD, da ATSA Brasil. Eu sou da Igreja do Capão Redondo, e esse programa tem a bênção e o apoio do nosso pastor, o presidente do campo do Capão Redondo, o pastor Edson Costa. Nós falaremos então na lição de número 2, a lição de número 2, que é o servo do centurião de Cafarnaum. Essa lição então vai começar a introduzir. A primeira aula foi nada mais, nada menos do que uma introdução de quantos milagres Jesus fez, uma introdução geral sobre isso. Agora, a partir de então, a gente vai começar a estudar alguns destes milagres específicos que o nosso mestre amado fez. Meus irmãos, para ajudar a divulgar este canal, eu peço a sua colaboração. Se inscreva, você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, aí Vitor Couto, é só você colocar o meu nome e você vai ver que tem outras pessoas com esse mesmo nome no canal, mas nós temos os vídeos, vocês verão que terá a minha foto e os vídeos exclusivos. Caso você tenha dificuldade de achar o canal, você pode me mandar uma mensagem no meu WhatsApp, que eu te passo o link direto, no número 95925 6009. Você também pode dar um like caso você goste do vídeo, curta a nossa página, compartilhe com seus amigos, com os professores, com os superintendentes, para que esse programa possa alcançar o maior número de pessoas e assim o reino do Senhor possa ser engrandecido. Amém? Eu já fiz a minha apresentação pessoal na primeira aula. Quem quiser me conhecer um pouco mais, pode ir lá na lição de número 1. Tem logo no início eu me apresento com as minhas credenciais. Amém, irmãos? Então vamos começar a entender um pouco sobre esse assunto tão interessante, tá? Só mais uma coisa, você que quer as aulas exclusivas, você pode adquirir essas aulas em PowerPoint, com conteúdo exclusivo, né? É um conteúdo produzido por mim mesmo. E se você tiver interesse, me mande uma mensagem no número 0 operadora 11 95925 6009. Eu acrescento o conteúdo da revista, eu amplio o conteúdo da revista com outros horizontes para que o professor possa ter maior subsídio na hora de lecionar as suas aulas. Amém? Então vamos lá. Eu quero começar citando um autor, Louis Claude de Filion, que escreveu uma enciclopédia da vida de Jesus pela editora Central Gospel. Na página 556 ele diz: entre os evangelistas existem notáveis diferenças na maneira como contam os fatos. Isso por quê? Porque apenas dois evangelistas dos 4 registram sobre o milagre de Jesus sobre a vida do servo do centurião, que é Mateus e Lucas. Só que quando você lê Mateus e Lucas, parece que há uma contradição. Por quê? Continua então o Filion dizendo: conforme Mateus, parece que o próprio centurião saiu em busca do Salvador. Então, em Mateus dá a ideia de que o próprio Jesus foi lá em busca do Salvador e apresentou-lhe diretamente o seu pedido. Então, se olhar Mateus 8, capítulo 8, versículo 5 e 7, dá essa ideia. Lucas, a impressão nos dá uma impressão diferente, né? A impressão que temos é que o centurião não foi pessoalmente ao encontro do mestre. Então, ele não foi pessoalmente, mas enviou um servo, um após o outro, 2 representantes para que levassem até Jesus o seu pedido. Então Lucas mostra que na verdade não foi o centurião que foi direto até Jesus, mas ele enviou representantes em 2 ocasiões para que fosse até o mestre. E
Filion ainda diz: o que se faz por meio de outro é considerado como se fosse por si mesmo. O que é isso? Se eu mandar alguém fazer alguma coisa em meu nome, né? Se eu mandar algum servo meu fazer alguma coisa, o que acontece? Aquilo que o meu servo fizer em nome de mim é como se eu mesmo estivesse fazendo. Então, o centurião não foi até Jesus. Mateus nos mostra da ideia de que ele foi até Jesus, mas ele vai a partir de um intermediário que é o seu servo. Os focos centrais dessa passagem, eu separei essa passagem do centurião. Você que gosta de pregar, você já tem aí, pode dividir o seu tópico, né, nesse tema em 3 partes, tá? Em 3 partes, isso. Primeira parte, a bondade de Jesus para com o centurião que não era judeu. Então Jesus se mostra solícito para com o centurião que não é da linhagem abraâmica, não é judeu. Segundo, o poder de Jesus ao curar, mesmo não estando no ambiente. Jesus não entra na casa do centurião para curar o seu servo que lá estava. Ele cura o seu servo, mesmo o seu servo não estando próximo de Jesus. Terceiro ponto, a fé de um gentio suplanta a fé dos judeus. O que é isso? Ora, a gente vai ver que um gentio, que era um centurião romano, que não era judeu, tem uma fé maior do que aqueles que é da linhagem abraâmica, que deveria ter uma fé maior por ter acompanhado Jesus de perto e ouvido e visto os seus milagres. Bom, na introdução na orientação pedagógica ainda, né? Antes da introdução da revista do aluno, frequentemente os discípulos são chamados a atenção por ter pouca fé. Então, Jesus lá em Mateus 8, 26, eu vou abrir para os irmãos. Diz assim, ó: quando Jesus estava apaziguando a tempestade, ele disse: e ele lhe disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e o seguiu-se uma grande bonança. Então, Jesus repreende os discípulos dizendo: ora, vocês têm pouca fé. O que é interessante é que, quando Jesus diz que os discípulos têm pouca fé, é no mesmo capítulo, um pouco depois da narração do episódio do centurião de Cafarnaum, né? Então, Jesus acaba de exaltar a fé do centurião, no capítulo 8, e o versículo de número 10, nós veremos daqui a pouco, mas 16 versículos depois, Jesus chama a atenção dos discípulos. Outra passagem, você pode adquirir aqui no meu slide, que fala exatamente isso, né? Que Jesus vai dizer que os discípulos são homens de pouca fé. Eu coloquei outras passagens aqui. Outro ponto interessante, e aí a gente já vai entrar nos tópicos então da lição. Tá? Até então a gente estava uma introdução geral sobre esse acontecimento. Na revista, o primeiro ponto vai falar aspecto do milagre. Então, 1.1, um centurião. Né? O que é um centurião? Centurião era um oficial romano responsável por comandar 100 soldados. Então, um oficial romano, que era um império que governava naquela época, e ele tinha sob as suas orientações, as suas ordens, 100 soldados. Alguns deles, inclusive, se converteram. Né? A gente tem o episódio de um centurião aí em Atos capítulo de número 10, que é Cornélio, e em Mateus 27, 54, que fala do centurião que, quando Jesus está na cruz, que ele percebe que houve grandes trevas no momento que Jesus morre. O Mateus 27, 54 fala que ele fala: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então aí nos dá um sinal de que ele acredita na ideia de que Jesus é o Filho de Deus. Na revista também vai falar sobre a divisão dos soldados romanos. A gente tem 4 divisões, que é a decúria, a centúria, a corte e legião.
Então, a decúria Então, como nós estávamos falando, a decúria era de 10 soldados, a centúria de 100, a corte de 500 a 600 soldados e legião, que é de 6.000 soldados. A revista tem um erro, né? Todo mundo erra, isso é natural. A revista, ela na página de número 12, ela vai dizer que o centurião estava acima dos legionários, e na verdade legionários é de 6.000 e a centúria é de 100. Então o centurião, que é chefe de 100, não está acima dos legionários, que eram os líderes de 6.000 soldados. Mas isso é apenas um detalhe, todo mundo acaba errando, isso é natural, inclusive eu aqui em algum momento, tá? O ponto 2, então a gente já viu acerca do centurião, acerca de um homem humilde no ponto 2 aí, vai falar o seguinte: eu peguei no Wikipedia o significado, né? O que significa a palavra humilde? Abre aspas. Humilde vem do latim humilitas, e é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superiores a elas. Então é a ideia de você ter, né? É uma virtude de você reconhecer quem você é, suas limitações, que nós não somos eternos, que nós somos limitados. E aí a gente se projeta sobre outras pessoas, a gente não tenta se projetar sobre outras pessoas, nem mostrar que somos superiores a elas. A ideia é um reconhecimento de que estamos na mesma linha horizontal. Humildade, abre aspas, a revista na página 12 diz: humildade não é um autodepreciação e baixa autoestima. Tem um irmão que eu admiro muito, mas ele tinha um costume que foi corrigido, graças a Deus. Ele ficava na igreja e ele, no momento do culto, que estava se adorando ao Senhor, ele costumava levantar as mãos e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um fusquinha, né, eu sou um vagalume. Essa ideia de autodepreciação. A lição também diz que humildade não é baixa autoestima, né? Alguém andar, né, com a cara caída, com o semblante derrotado. Algumas pessoas misturam simplicidade com humildade. É lógico que quem é humilde será simples. Ele pode até se vestir muito bem arrumado, mas de maneira nada extravagante. Pelo menos eu penso assim. Agora, é diferente de ser relaxado. Tem gente que acha que humildade é andar de maneira relaxada, é andar sujo, sem tomar banho, sem cortar unha, sem ter os seus higiene pessoais. Então, professor, aqui é um ponto interessante. A gente faz parte da Assembleia de Deus. Uma das críticas que eu faço, eu amo a Assembleia de Deus, tenho alegria em ser assembleiano, mas tem umas críticas a fazer mais aquela geração antiga, apesar de respeitá-los demais. E quem sou eu de poder aqui dizer que eles não foram válidos? Deus me livre, tá? Só estou fazendo uma observação de um erro que eu noto, que essa geração tem muito mais até, mas um erro que eu noto da geração antiga é a ideia de que tudo é pecado, né? Tudo é vaidade, tudo é vaidade, isso é bíblico. Mas Salomão não está dizendo que vaidade é pecado, porque você tomar banho é vaidade, você se arrumar bem é vaidade, você ter uma boa roupa é vaidade. Mas Salomão não está dizendo que a vaidade é pecado, ele está dizendo que a vaidade é passageira. Então, a gente tem que priorizar aquilo que é eterno em detrimento daquilo que é temporal, óbvio. Mas não quer dizer que aquilo que é temporal não tenha o seu valor, tá? Andar, tomar banho, se arrumar, isso faz parte de uma pessoa que se autopreserva, tá? Isso não tem a ver com humildade, ok? Eu coloquei aqui vários versículos sobre humildade no meu slide, que vocês podem adquirir. Eu coloquei textos aqui desde o Antigo Testamento até textos do Novo Testamento. Vocês, né, ao adquirirem, vocês verão um texto. Eu vou ler apenas um, que é 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte.
alguns aspectos de humildade ainda sobre a humildade, é que a humildade do centurião não estava em ele reconhecer que não era digno de receber Jesus em sua casa. Ou melhor, a humildade do centurião estava exatamente nisso. Tá? No momento que ele reconhece, Mateus capítulo 8, versículo 8, diz assim, ó: e o centurião respondendo disse-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Então ele se considera que não era digno de poder receber Jesus. Isso é uma humildade. Ele era um líder de 100 pessoas, uma pessoa muito importante romana, mas ele percebe que diante de Jesus ele desaparece, ele é uma pessoa insignificante. Abre aspas aqui, vou citar um trecho da Bíblia Marcarto. É uma Bíblia que eu super recomendo aos irmãos. Marcarto diz: a tradição judaica afirmava que uma pessoa que entrasse na casa de um gentil tornava-se cerimonialmente impura. Então, no momento que eu entro na casa de alguém, segundo a tradição judaica, e se esse alguém for impuro, eu, mesmo não sendo impuro, estou me tornando impuro igual a essa pessoa. Isso pode ser visto lá em João capítulo 18, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 18, versículo 28, que diz: depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então, eles, quando Jesus está perante Pilatos, eles se recusaram a entrar na audiência para não se contaminar, porque aquele ambiente, segundo eles, era impuro e eles se tornariam impuros igual ao ambiente. Bom, o terceiro ponto da revista vai falar sobre que ele não era judeu. Isso pode ser visto em Mateus capítulo 8, versículo 10, tá? Que diz: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então o próprio Jesus está dizendo que nem mesmo em Israel ele encontrou fé. Ou seja, se nem mesmo em Israel ele encontrou fé, quer dizer que aquele centurião não é israelita, não é judeu. E é interessante que Mateus escreve o evangelho para os judeus. O evangelho de Mateus é escrito para este povo. Isso pode ser observado em alguns textos no livro de Mateus. Por exemplo, Mateus capítulo 1 e o versículo 1, ele já abre dizendo: livro da geração de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Ele quer mostrar que Jesus é da linhagem de Abraão. A gente nota também, são vários fatores que contribuem, e quase que exclusivamente o tratamento que Mateus vai dar no texto é quase que a exclusividade de Jesus para com os judeus. Abre lá em Mateus 10, versículos 5 e 6, olha o que diz: Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus mesmo está mostrando que o evangelho deveria ser direcionado aos israelitas, e Mateus faz questão de escrever isso. Tem uma outra passagem que é Mateus 15, 24, que diz: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso quando ele está falando com a mulher cananeia. Então observa que Mateus quer mostrar essa quase exclusividade de Jesus para com os judeus. Mas é interessante a gente olhar numa amplitude maior, que Jesus ele não veio apenas para os judeus. Ou melhor, ele veio a princípio para os judeus. Vocês podem acompanhar lá em João 1, capítulo 1, versículo 11 e 12, que diz que ele veio para os que eram seus, os seus não receberam,
que é os judeus, mas todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 34, lá mostra que Simeão já havia predito que Cristo seria a pedra de tropeço para muitos israelitas. Então, é interessante você entender o seguinte, tá? Jesus vem para o seu povo, os judeus, ele não vem para os gentios, que somos nós, pelo menos eu, né? Ele vem para os judeus não o recebem, os judeus rejeitam o Messias, na verdade, os judeus matam o Messias, são os maiores culpados disso, e aí ele abre o Evangelho para todos aqueles que o recebem. Eu fiz um comentário acrescentando o conteúdo da revista com um texto de Romanos 1, né, 11, versículo 7. Diz assim, ó: pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Então o texto está dizendo que o que Israel queria buscar, eles não alcançaram, mas os israelitas eleitos, esses alcançaram, e os demais israelitas foram endurecidos por Deus. Como está escrito no versículo 8 agora: Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Versículo 11: digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem, falando dos israelitas, né? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação dos gentios para os incitar à emulação. Ou seja, graças a Deus, os judeus rejeitou o Messias. Os judeus rejeitam o Messias porque Deus lhe deu um espírito de endurecimento, semelhante àquele dado a Faraó para que libertasse o povo do Egito, mas com uma vista em um bem maior. E qual é esse bem maior? A salvação dos gentios. Porque na medida em que os judeus rejeitam, o evangelho vai para os gentios. Então, hoje estamos vivendo um período de endurecimento de Israel, estamos no tempo dos gentios, é isso que Paulo diz lá no versículo 12 do capítulo 11 de Romanos, que diz: e a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude, né? Aí, lá no versículo 25, capítulo 11, versículo 25, ele diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios seja entrado. Ou seja, houve um endurecimento sobre Israel, até que a plenitude dos gentios pudesse alcançá-los. Até que o tempo dos gentios, melhor dizendo, pudesse chegar, né? E quando terminará o tempo dos gentios, que nós chamamos de o tempo da igreja? No momento do arrebatamento, quando Cristo arrebatar a sua igreja, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, o que vai acontecer é a igreja subirá, né? Os gentios, alguns israelitas também, que se converteram, e aí a atenção de Deus voltará-se para Israel. Esse já é um outro tema escatológico, fica para um outro momento, ok? Professor, você pode aproveitar a oportunidade também, no momento em que fala que ele não era judeu, falar sobre a realidade do inferno. Por quê? Porque lá em Mateus capítulo de número 8, o versículo de número 12 diz, né? E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, quem são os filhos do reino? Os filhos do reino são aquelas pessoas que seguiram, que faz parte da linhagem abraâmica, certo? Mas que estas pessoas, por não aceitar a Cristo como seu Salvador, essas pessoas serão lançadas no lago de fogo. E aí você pode aproveitar esse momento para falar sobre essa realidade. Por quê? Porque a gente está vivendo um período de uma teologia que tem surgido querendo desfigurar a realidade do inferno, pelo menos em sua eternidade. Na verdade não é nem o inferno, é o lago de fogo que é o último estágio. Então você tem vários textos
alguns textos que eu coloquei aqui no slide, que nos mostra que o inferno ele é uma real e que ele durará toda a eternidade, tá? Então deixei alguns versículos aqui, depois vocês dão uma olhada e trabalhem esses versículos em sala de aula. Segundo ponto da lição é o que revela sobre Jesus, né? O que esse milagre do centurião revela sobre Jesus? Primeiro ponto é que é a soberania de Jesus, tá? No versículo 8, Mateus 8 e o versículo 8 e versículo 9, Jesus cura uma pessoa mesmo não estando lá. Eu já falei isso no começo. Segunda coisa que revela é a boa vontade de Jesus em abençoar o servo do centurião, tendo em vista que no versículo 7 diz o seguinte, Mateus 8, versículo 7, e Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Então, Jesus falando que a boa vontade em ir curar um servo do centurião. O terceiro ponto da lição, lá sobre ensinamentos, é que o centurião ele tem sensibilidade. Isso é muito interessante, porque ele se preocupa com o seu criado. E naquela época, naquela cultura romana, entre os gregos também, um criado era considerado uma coisa, um objeto, uma coisa que não tem valor na perspectiva deles, né? E o centurião não, o centurião se sensibiliza com uma pessoa. Ele não vai atrás do milagre para ele, mas para o criado dele. Um outro ponto é que ele impressionou Jesus. Ele impressiona Jesus. No capítulo 8, versículo 10 diz, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, né? Jesus ficou maravilhado quando o centurião responde que ele não era digno de receber Jesus em sua casa. Filion, na página 557, fala algo bem interessante, abre aspas, não é próprio da perfeição divina admirar-se com nada. Deus não se admira com nada. Por quê? Em sentido estrito, admiração supõe surpresa e até certo ponto ignorância. Você se admira com o que você não espera, né? Com que algo incompatível com o conhecimento divino pleno e infinito. Mas Cristo era, olha aí, vírgula, ao mesmo tempo homem e Deus. E foi justamente a sua alma humana que experimentou naquele momento tal impressão da admiração e assombro. Então, não no lado divino que Jesus ele fica admirado, mas no lado humano. E é interessante que Jesus só se maravilhou de duas coisas nas Escrituras, só duas. A primeira dela é desse gentil, que é o centurião. A fé desse centurião deixa Jesus admirado. A segunda delas está escrita em Marcos 6,6, é das incredulidades do judeu. Jesus se admira, por um lado, da credulidade, da crença de um gentil, mas ele fica admirado da incredulidade dos judeus. Você pode até fazer um paralelo, né? Dentro da igreja, quantas das vezes Deus fala conosco, e nós estamos com o coração endurecido, incrédulo, sem acreditar na promessa de Deus, enquanto quem está no mundo, você traz uma palavra de Deus, muitas das vezes recebe aquilo com muita alegria e acredita que o milagre possa acontecer em vossas vidas. E o terceiro ponto sobre ensinamento é que o centurião, tem fé. Mateus 8,13, então disse Jesus ao centurião, vai e creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então ele creu, ele acreditou que o milagre iria acontecer na vida dele. Abre aspas, a Bíblia MacArthur diz, em algumas ocasiões as curas do Senhor envolviam fé. Nesse caso, não da parte daquele que estava sendo curado. Ou seja, a fé
Não era de quem estava sendo curado, que era o servo do centurião, mas do centurião. Olha que abertura interessante, professor, você para trabalhar com seus alunos. Muitas das vezes alguém está enfermo. Muitas das vezes alguém está enfermo, alguém está doente, alguém está à beira da morte, da sua família, seus amigos, não interessa. Mas se o seu aluno tiver fé, se você acreditar, o milagre não é que pode, o milagre, segundo a vontade de Deus, acontece na vida do outro por conta da sua fé. Então a gente tem que orar e usar a nossa fé, e não é se o outro crê ou não crê. O que importa é que eu creio, e se eu creio, já é suficiente para que o milagre possa acontecer. Você pode ver isso, por exemplo, em Mateus capítulo 9, versículo 2, acontece algo diferente. Por exemplo, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os seus pecados. Então, quando Jesus vai curar esse paralítico de Mateus 9, 2, é o paralítico que tem fé. No caso do centurião, não é o servo do centurião que tem fé, é o centurião que tem fé. Tem outras referências aqui, né? Em outros momentos, continuando uma carta dizendo, ela não era, falando da fé, imprescindível. Ou seja, tem momentos que Jesus cura sem se preocupar se a fé do outro, com a fé do outro, se o outro tem fé ou ele não tem fé. A fé de quem está orando, já no caso de Jesus que operou o milagre, já era suficiente. Você pode conferir, por exemplo, no versículo 14 e o versículo 16, logo do capítulo 8 de Mateus, assim que termina a passagem do centurião, Jesus vai curar a sogra de Pedro e Jesus não pergunta se ela tem fé. Jesus simplesmente lhe cura. Por exemplo, Lucas 22 e versículo 51. Diz assim, ó. E respondendo Jesus, disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Aqui está falando de Malco, um servo que Pedro cortou a sua orelha com a espada. E no momento que Pedro faz isso, Jesus cura Malco sem perguntar se ele queria ser curado, sem perguntar se ele tinha fé. É um outro ponto interessante. Uma outra coisa que vocês podem acrescentar aí é o seguinte. Deixa eu pegar aqui o texto. Em Mateus 9, 29 diz: tocou então os olhos dele, falando dos cegos, e disse: seja feito segundo a vossa fé. Então são três coisas. Tem hora que Jesus cura segundo a fé de quem está recebendo o milagre. Tem hora que Jesus cura segundo a fé de quem está pedindo o milagre para uma outra pessoa. E tem momento que Jesus cura sem consultar se o outro quer ser curado, sem consultar se o outro tem fé ou não. Ele simplesmente faz o milagre, tá? É uma tríplice divisão aí que você pode acrescentar. Meus irmãos, então por hoje eu procurei fazer um apanhado geral sobre os ensinamentos de Jesus. Sintetizei o máximo para não ficar muito amplo para os irmãos. Você que gostou do canal, dê um like, curta esse vídeo, tá? Compartilhe com os professores, compartilhe no grupo da escola dominical, o link, baixe o vídeo, não sei como que você achar melhor, mas expanda este canal que tem a proposta de glorificar o nome do Senhor, tudo bem? Se inscreva, você pode se inscrever no canal, aí onde você está me assistindo agora pelo YouTube, embaixo do lado direito tem a parte inscreva-se, você clica uma vez, aí vai aparecer um inscrito e um sininho. Clique no sino. O que significa esse sino? Toda vez que eu publicar um vídeo aqui no canal Vitor Couto, vai aparecer para você um link mostrando que tem um conteúdo do canal Vitor Couto. Tudo bem? Meus irmãos, Deus abençoe vocês, foi um prazer. Até a próxima aula. Amém?